Olá, tudo bem com você? Nós estamos no vídeo de número 29 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos vendo o item 3, que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, também encontrado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Eu vou fazer a leitura e o comentário do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Vamos só entender o seguinte, né? Antes desse trecho, a gente precisa perder o péssimo costume, muito encontrado principalmente entre espíritas, de abrir um livro num trecho qualquer, fazer a leitura e entender que isso é uma revelação que deve ser feito dessa maneira. Nenhum estudo sério dá para você fazer dessa maneira. Pensa bem, eu gosto muito de ler livros da Agatha Christie. Aqui vocês vão ver que tem uma coleção. Eu tive a pachorra de colocar eles em ordem em que eles foram escritos. Então, Agatha Christie, para quem não conhece, é um livro onde ela descreve de maneira fantástica, do meu ponto de vista, e tem um crime, e esse crime é desvendado através de pistas, raciocínio, etc. e tal. Pensa bem, eu vou lá, um livro de 20 capítulos, eu abro no capítulo 5 e começo a ler. Não sei quem morreu, não sei o que aconteceu. Que sentido faz isso? Nenhum. Então, o Evangelho, todos os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, precisa ser estudado de maneira sistemática. Nada de abrir, ler, eu acho que isso quer dizer, né? Pode esquecer, tá? Nós precisamos entender o contexto que aquilo lá foi falado. Foi dito num contexto e com que finalidade. Esse trecho, no início do capítulo, Mateus 17, Jesus se transfigurou no Monte Tabor, na presença de Pedro, Tiago e João. Então, eles estavam lá, dormiram, a hora que viram Jesus totalmente luminoso, Moisés de um lado e Elias de outro. Esse é o contexto. Aí, os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Quem que se danado desse Elias? Elias é um profeta do Antigo Testamento. Ele viveu aproximadamente no século IX antes de Cristo. Então, fazia 900 anos que ele tinha vivido. Ele não morreu. Ele foi arrebatado ao céu por uma carruagem de fogo, né? E o que acontece no livro de Malaquias, que é um dos profetas do Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 23, né? Diz assim: é profetizado que Elias retornaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, os apóstolos sabiam que Jesus era um Messias e tinha sido dito pelo profeta Malaquias que Elias viria antes. E eles perguntam: e aí, ele errou a profecia? Detalhe, viu, gente? Hoje em dia a gente pode, eu acho que tal coisa vai acontecer, não acontece, tá tudo bem, ninguém se preocupa. Antigamente, quem ousasse dizer que era profeta, ou seja, aquele que falava em nome de Deus, ele faz uma profecia, diz que algo vai acontecer e não acontece, ele morre, tá? Tamanha a gravidade. Se você fala em nome de Deus, a coisa é preocupante, né? Presta atenção naquela época. Então eles perguntam assim: Malaquias errou? Deu bola fora? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio
e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. O Filho do Homem era Jesus. Então ele está dizendo assim, ó, Elias já veio, não reconheceram que era Elias e fizeram com ele tudo o que quiseram. Então, os discípulos entenderam que era acerca de João Batista que ele tinha falado. Aqui nós vamos encontrar diversas possibilidades de interpretação. Se eu sou católica ou sou evangélica, eu vou dizer assim, não, olha, João Batista veio trazendo o espírito de Elias, a maneira de ser de Elias. Tudo bem. Eu, enquanto espírita, baseada na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, vou dizer assim, então, como é que Elias poderia retornar como João Batista? Tem relatos, viram a mãe dele grávida, ele nasceu, ele era primo de Jesus, nasceu antes de Jesus, né? Foi decapitado, né? Mandaram cortar a cabeça dele. E aí? Né? Esses relatos estão nos evangelhos, não são vozes da minha cabeça que eu estou falando para vocês. A interpretação é Elias de fato veio João Batista. Detalhe, João Batista é um primo de Jesus, aquele que veio antes para anunciar que as pessoas deviam se arrepender porque ele batizava com água, mas aquele que viria após ele batizaria com o fogo do Espírito Santo, que era Jesus. Esse é João Batista. João, o evangelista, é aquele também conhecido como o discípulo amado de Jesus, que inclusive estava presente nessa transfiguração do Monte Tabor. Então, João Batista voltou, né? Ele era a reencarnação de Elias. Então, eu volto sempre no mesmo tema, né? Por quê? É necessário se ler os evangelhos, é necessário se ler o Antigo Testamento todo, é preciso ler de Gênesis e Apocalipse, não queira pegar um trechinho, interpretar e achar que você domina o assunto, não é assim. Ah, mas olha, tem livros espíritas, principalmente de Emmanuel, onde ele destaca um trecho, um único versículo e faz comentários a respeito. Então, bobinho, mas Emmanuel conhece de Gênesis e Apocalipse, ele conhece em profundidade, ele está num nível de interpretação que é o mais avançado que existe, onde você pega um versículo, interpreta e inclusive faz link com outras coisas que estão. Não seja ingênuo. Emmanuel não é bobinho, não. Ele não pegou lá e, vou dizer o que eu entendo por isso. O que você entende é muito bom para você, mas não é uma interpretação bíblica. Até mais.